Introdução. O exercício físico é uma atividade mecânica decorrente da contração simultânea de vários músculos integrantes de uma ou mais regiões corporais. Em todas as espécies, é a atividade fisiológica mais integrada que existe. Além do suporte estrutural específico, sua base de operação é a capacidade de produzir muito ATP e gastá-lo bem. Vários outros tecidos estão envolvidos na oferta das condições que a musculatura necessita para entrar em atividade. Entre eles, podemos citar o nervoso, pois seus comandos conscientes ou inconscientes materializam a vontade de trabalhar. O cérebro, por sua vez, exerce seu trabalho, que não é mecânico, mediante o consumo quase que exclusivo de glicose. E a glicose, em certos momentos, vem em grau preponderante do fígado, que também não executa atividade mecânica típica. Aliás, o envolvimento das células do pulmão na operação do trabalho, esses hormônios, entre outras, têm a função de buscar combustíveis para o músculo queimar, um pouco de glicogênio e muita gordura. E a gordura está no tecido adiposo, a duradoura fonte de energia para os músculos que trabalham. Além disso, os nutrientes para as fibras musculares que estão ativas vêm do sangue, e quem movimenta o sangue é o coração. Na cadeia metabólica produtora de ATP, tão importante quanto estes combustíveis é o oxigênio, e este chega pelo pulmão. A chegada de ambos ao local que está se exercitando depende dos eritrócitos e de um sistema capilar dilatado. Durante as transformações químicas que acompanham a atividade física, muitos cátions de hidrogênio são produzidos. A despeito de sua produção ser originalmente benéfica, porque ajuda a estimular os controles que aumentam as frequências cardíacas e respiratórias, a concentração sanguínea desses cátions, ou seja, o pH, precisa ser mantida dentro de limites. Nessa função, além dos pulmões, o rim tem um papel muito importante. Por outro lado, dentro da fibra que trabalha, todos os conjuntos enzimáticos estão orientados para queimar nutrientes, deixando os processos de síntese reduzidos ao mínimo. Estes conjuntos de enzimas constituem as chamadas vias ou rotas metabólicas, tais como a glicólise e a beta-oxidação. No momento do exercício, aqueles oxidativos somam-se no emergente objetivo de fazer o músculo ter, em quantidades suficientes, a única fonte energética direta que ele usa para funcionar, o ATP. Finalmente, a integração se dá pela existência ou não de determinadas enzimas, num ou noutro tecido participante do processo contrátil. Assim, uma enzima que participe bem da fixação intracelular da glicose, por exemplo, deverá estar no músculo, e uma que capte mal no fígado, porque o primeiro é queimador de glicose e o outro fornecedor dela para o plasma. Também não pode acontecer, mantendo o exemplo, que a glicose bem absorvida pela musculatura seja transformada em lipídios. Nesse contexto, o referente trabalho busca demonstrar a bioquímica do exercício, bem como suas principais rotas metabólicas. Aspectos bioquímicos relacionados com o tema. O aumento do consumo de oxigênio, assim como a ativação de vias metabólicas específicas durante ou após o exercício, resulta na formação de radicais livres de oxigênio, ou substâncias conhecidas simplesmente como radicais livres. Há dois tipos de atividade física: a atividade física aeróbica e a atividade física anaeróbica. A primeira utiliza oxigênio em seu metabolismo. São exercícios de maior duração em intensidades baixas e ou médias, sendo que os principais efeitos do treinamento de resistência aeróbia sobre o músculo esquelético estão relacionados com a liberação, captação e utilização do oxigênio, relacionando-se à sua capacidade oxidativa. Já na atividade física anaeróbia, o metabolismo é realizado sem a presença ou em débito de oxigênio, sendo atividades de curta duração e maior intensidade. Temos então
nas várias intensidades possíveis de exercício físico, possibilidade de aumentar ou diminuir o estresse oxidativo, tendo em mãos ferramentas para uma maior qualidade de vida, saúde e longevidade. Os seres vivos, ao longo do tempo, desenvolveram tecidos especializados para a produção de movimento. Nesses tecidos, um grande número de células coopera entre si para realizar um encurtamento reversível em um processo conhecido como contração muscular, onde ocorre a conversão da energia potencial de ligações químicas contidas nas moléculas de ATP em trabalho mecânico. O termo contração muscular parece diretamente associado à interação de grandes músculos e ossos, que irão controlar o movimento de membros e a locomoção. Gliconeogênese substrato. Os principais precursores da gliconeogênese hepática são o lactato, a alanina e o glicerol, respectivamente, embora muitos outros aminoácidos possam desempenhar este papel. No esforço de longa duração, todos esses precursores encontram-se disponíveis, uma vez que o glicerol é o oriundo da lipólise, o lactato da glicogenólise muscular e a alanina da proteólise, que atinge principalmente tecidos gástricos e músculos menos ativos no esforço. Ressalta-se que a quantidade de alanina liberada pelo músculo esquelético é muito maior que aquela constitutiva do mesmo. Na maior parte das situações, o lactato constitui o principal precursor gliconeogênico. A alanina aumenta sua contribuição em situações de esforço e o glicerol em situações onde haja grande mobilização de lipídios. Tanto o lactato quanto a alanina no fígado são convertidos primeiro a piruvato. A formação de piruvato a partir de lactato ocorre pela ação da lactato desidrogenase. Esta enzima ocorre em isoformas com a finalidade diferenciada para a conversão de piruvato em lactato ou lactato em piruvato, cuja expressão é diferenciada nos diversos tecidos. A alanina é formada no músculo por transaminação, sendo o grupo amino fornecido principalmente pelos aminoácidos de cadeia ramificada e o esqueleto carbônico por piruvato. Este pode ser originário de outros aminoácidos ou da glicólise. O glicerol é convertido pela glicocerol-cinase em glicerol 3-fosfato e este pela desidrogenase em dihidroacetona fosfato, o que é intermediário da via gliconeogênica. Gliconeogênese regulação. A gliconeogênese é um processo endergônio que requer 6 moléculas de ATP. Na verdade, 2 são de GTP para cada molécula de glicose formada. Como cada molécula de glicose, ao ser degradada na glicólise, produz apenas 4 moléculas de ATP, a gliconeogênese deve estar acoplada a processos exergônicos que paguem este déficit energético, como a beta-oxidação. De fato, a via de produção de energia mais ativa do fígado é a oxidação de gorduras. A síntese de glicogênio representa uma reserva de estoques energéticos para ser usada por outros tecidos. A regulação da gliconeogênese ocorre pela ação de vários hormônios, na disponibilização de substratos e em etapas enzimáticas específicas. Há 3 passos metabólicos chaves na regulação da via, que são os que contornam reações energicamente desfavoráveis e reversíveis da glicólise. Nessas etapas, a conversão de substrato em produto ocorre simultaneamente com um processo inverso.
constituindo o que se chama de ciclos fúteis. Quando há predominância de um sentido sobre o outro, há maior fluxo de matéria em favor de uma das vias, sendo a taxa de ciclagem proporcional ao fluxo de matéria no sentido predominante. A gliconeogênese hepática em esforço de longa duração. A capacidade orgânica de estocar energia na forma de carboidratos é limitada, o que constitui uma barreira à continuidade do esforço prolongado. Isto porque os esgotamentos desses estoques ameaçam o adequado suprimento de glicose para o sistema nervoso central, podendo gerar um quadro de fadiga central por hipoglicemia. A formação de glicólise a partir de precursores não oriundos diretamente da ingestão pela via porta hepática possibilita a reciclagem de matéria apta a atender parcialmente essas demandas metabólicas. A associação da gliconeogênese com a de fornecimento de glicose para outros tecidos é conferida aos rins e ao fígado, pela presença da enzima glicose 6-fosfatase. Esta enzima catalisa a formação de glicose a partir de glicose 6-fosfato, retirando este grupamento e aumentando a pressão osmótica da glicose, possibilitando sua saída da célula. Acredita-se que a gliconeogênese renal se torne importante na situação de jejum prolongado, mas ao contrário do fígado, o rim não é capaz de estocar glicogênio em quantidades significativas. Em repouso, durante o período pós-prandial, estima-se que em 25% da produção hepática de glicose seja oriunda da gliconeogênese. Deste percentual, 16% derivam do lactato, 6% de aminoácidos e 2% de glicerol. Embora essa contribuição durante o esforço possa parecer limitada, já que contribui com cerca de 15% da produção de glicose no fígado, aos 30 minutos de esforço, sua fundamental importância é de atender o sistema nervoso central e retardar a fadiga hipoglicêmica. Esse quadro, obviamente, se torna mais importante em situações de grande deplexão de glicogênio hepático, como em esforços mais prolongados, esforços realizados em jejum. O entendimento dessa via é extremamente importante quando se pensa em otimizar as estratégias nutricionais que visam a reposição de glicogênio. Não obstante, a complexidade dos estudos que interferem a gliconeogênese em humanos alimenta muitas controvérsias sobre o papel desta via durante o esforço. Adaptações energéticas. Glicogênio. O processo contrátil é sustentado pelo glicogênio muscular, pela gliconeogênese, pelo glicogênio hepático, pelos triacilgliceróis do tecido adiposo e pelo triacilglicerol intramuscular. O volume de glicogênio depositado tem estreita ligação com a capacidade de executar o esforço máximo, como, por exemplo, competir em bicicleta. Isto explica o fato de que a exaustão geralmente coincide com o grave esvaziamento dos depósitos musculares deste polissacarídeo. Com o ritmo de maratona, grave deplexão do glicogênio ocorre aos 30 km aproximadamente. A partir daí, a intensidade da corrida diminui, pois os ácidos graxos do organismo sustentam com grande preponderância a atividade física e, para produzir a mesma quantia de ATP, necessitam de mais O2. Podemos então concluir que o oxigênio funciona como um plus energético de grande significação. Glicose. Durante o esforço, as fibras dependem da captação de glicose circulante. Por exemplo,
Ao longo de um trabalho aeróbico moderado de 40 minutos, o consumo de glicose sanguínea pode contribuir com até 30% do ATP que a fibra consome. Essa glicose vem da gliconeogênese ou do glicogênio hepático. Vale lembrar que a gliconeogênese renal só tem valor fisiológico em situação de jejum muito prolongado. Aplicação do tema para o ensino fundamental e médio. Produção de energia. O termo energia é simplesmente definido como a habilidade de fazer trabalho. Várias formas de trabalho físico e biológico requerem energia, incluindo contrações dos músculos cardíacos e esqueléticos, permitindo-nos movimentar, trabalhar e exercitar, além de permitir o crescimento de novos tecidos em crianças, recuperação de doenças em adultos, condução de impulsos elétricos que controlam o batimento cardíaco, liberar hormônios e contrair os vasos sanguíneos. A energia para todas as funções do corpo humano é adquirida através da energia solar. Essa energia precisa primeiramente ser transformada em energia química, para depois ser utilizada pelo corpo humano. A transformação dessa energia se inicia nas plantas verdes através da fotossíntese. As plantas podem estocar e formar vários tipos de carboidratos, gorduras e proteínas. Os animais e seres humanos vão adquirir essa energia ingerindo os alimentos como combustível. Vegetarianos consomem esta energia em forma de alimentos naturais e plantas verdes, e aqueles adeptos à carne adquirem uma porção dessa energia consumindo proteína, carboidrato e gordura estocados na carne dos animais. Essa energia consumida será revestida em trabalho biológico ou estocada nos tecidos adiposo, muscular, esquelético e fígado para ser utilizada posteriormente. De fato, os indivíduos usam ou estocam menos que a metade da energia que eles consomem do alimento. A energia que não foi utilizada ou perdida se dissipa em forma de calor. Quando grandes quantidades de energia são liberadas durante o exercício, a energia utilizada para o calor é bastante para aumentar a temperatura corporal. A energia adquirida através dos alimentos precisa ser transformada em um composto chamado trifosfato de adenosina, ATP, antes que possa ser aproveitada pelo organismo. O corpo processa 3 tipos diferentes de sistemas para a produção de energia. Os sistemas se diferem consideravelmente em complexidade, regulação, apacidade, força e tipos de exercício para cada um dos sistemas de energia predominantes. Cada um é utilizado de acordo com a intensidade e duração dos exercícios. Eles são classificados em ATP-CP, sistema glicolítico, lático ou oxidativo, aeróbico. 3 mecanismos químicos energéticos: fosfagênico ou creatinofosfático, glicolítico ou lático, de oxidação ou de oxigênio. O objetivo de cada sistema é liberar energia dos produtos químicos ou alimentos e transformá-las em ATP, podendo assim ser utilizadas nas contrações musculares e atividades físicas. ATP-CP. O sistema fosfagênio representa uma fonte imediata de energia para o músculo ativo. Atividades que exigem altos índices de energia durante breve período de tempo depende basicamente da geração de ATP a partir das reações enzimáticas do sistema. O ATP necessário à contração do músculo está disponível tão rapidamente porque esse processo de geração de energia requer poucas reações químicas, não requer oxigênio. O ATP e o PC estão armazenados e disponíveis no músculo. Este é o processo menos complicado de gerar ATP. A fosfocreatina, PC, tem uma cadeia de fosfato de alta energia, como a do ATP, que também é chamada fosfagênio, daí o nome sistema fosfagênio. O PC se decompõe na presença da enzima creatina, fosfoquinase, e a energia liberada é utilizada para formar o ATP, a partir do ADP. Esta reação enzimática, ligada bioquimicamente, continuará até que se esgotem os depósitos de fosfocreatina do músculo. O sistema ATP-CP fornece energia para as contrações durante os primeiros segundos do exercício. Esse mecanismo não durará muito, isto é, cerca de 6 a 10 segundos aproximadamente.
Todos os desportos exigem a utilização de fosfatos de alta energia, ATP e CP, porém muitas atividades contam quase que exclusivamente com esse meio para transferência de energia. Um exemplo, levantamento de peso, beisebol, voleibol, exigindo um esforço breve e o máximo durante o desempenho. Glicolítico. Esse sistema metabólico gera o ATP para necessidades energéticas intermediárias, ou seja, as que duram de 45 a 90 segundos, tendo como exemplos atividades tipo corridas, provas de natação, também proporcionando energia para piques de alta intensidade no futebol, hóquei no gelo, basquetebol, voleibol, tênis e outros esportes. O denominador comum dessas atividades é a sustentação de esforço de alta intensidade e não ultrapassam os 2 minutos. A glicólise anaeróbica, assim como o sistema ATP-CP, não requer oxigênio e envolve a quebra incompleta do carboidrato em ácido lático. O corpo transforma os carboidratos em açúcares simples. A glicose, usada imediatamente ou depositada no fígado e no músculo como glicogênio. A glicose anaeróbia refere-se à quebra do glicogênio na ausência do oxigênio. Esse processo é mais complicado quimicamente do que o sistema ATP-CP e requer uma série mais longa de reações químicas. O sistema ácido lático talvez seja bem mais lento do que o sistema fosfagênio, porém produz quantidades mais altas de ATP. Com a formação do ácido lático, produto desse sistema, a produção pode nem chegar a 3. Quando o ácido lático chega ao músculo e ao sangue, provoca fadiga ou até uma falência muscular. O sistema de ácido lático, ou glicose anaeróbia, não requer oxigênio. Gera como subproduto o ácido lático, que causa fadiga muscular, usa somente carboidratos e libera aproximadamente 2 vezes mais ATP do que o sistema fosfagênico. O sistema ácido lático também proporciona uma fonte rápida de energia, a glicose. Ela é a primeira fonte para sustentar exercícios de alta intensidade. O principal fator limitante na capacidade do sistema não é a depressão de energia, mas o acúmulo de lactato no sangue. A maior capacidade de resistência ao ácido lático de um indivíduo é determinado pela habilidade de tolerar esse ácido. A principal fonte de energia desse sistema é o carboidrato. Aeróbio. Esse sistema fornece uma quantidade substancial de ATP. Utiliza o oxigênio para gerar o ATP e é ativado para produzir energia durante períodos mais longos do exercício. Fornece energia para exercícios de intensidade baixa para moderada. Atividades como dormir, descansar, sentar, andar e outros. Quando a atividade vai se tornando um pouco mais intensa, a produção de ATP fica por parte do sistema ácido lático e ATP-CP. Atividades mais intensas como caminhada, ciclismo, fazer compras e trabalho em escritório também são supridas em parte pelo sistema aeróbico, até que a intensidade atinja um nível moderado alto, acima de 75 a 85% da frequência cardíaca máxima. Depois, é recrutado para suprir energia suplementar. Os melhores exemplos de exercício que recrutam o sistema aeróbio são aulas de aeróbica e hidroginástica de 40 a 60 minutos, corridas mais longas que 5.000 metros, natação mais que 1.000 metros, ciclismo mais que 10 quilômetros, caminhada, triatlon. Qualquer atividade sustentada continuamente em um mínimo de 5 minutos pode ser considerada aeróbia.
O ATP liberado da quebra da glicose e ou dos ácidos graxos, em presença de O2, custa centenas de reações químicas complexas, que envolvem centenas de enzimas. A quebra ocorre num compartimento especializado da célula muscular, a mitocôndria. As mitocôndrias são consideradas as usinas energéticas da célula e são capazes de fornecer grandes quantidades de ATP para alimentar as contrações musculares. O sistema aeróbio possui 3 fases: a quebra do glicogênio na presença de O2 ou a glicólise anaeróbia, discutida acima, e a glicólise aeróbia é que o O2 evita o acúmulo de ácido lático. O glicogênio e os ácidos graxos são 2 principais fontes de combustível, utilizadas no sistema metabólico aeróbio. Ocasionalmente, a proteína pode ser também usada como fonte de combustível metabólico, mas ocorre quando o corpo está fisiologicamente desgastado por excessos, por dietas ou por níveis extremamente baixos de gordura e glicogênio. O O2, ou sistema metabólico aeróbio, requer grande quantidade de O2 para converter o glicogênio em 39 moléculas de ATP e os ácidos graxos em 130 moléculas de ATP. O ácido graxo ou glicogênio são quebrados e preparados para o ciclo de Krebs e o transporte de elétrons como resultado do processo. Temos CO2 e H2O e energia. O CO2 evapora, a água é eliminada através da evaporação e da radiação, e a energia é usada na segunda parte da reação ligada para sintetizar o ATP. Liberação de energia pelos alimentos. Carboidrato. Sua função primária é fornecer energia para o trabalho celular. Ele é o único nutriente cuja energia armazenada pode ser usada para gerar ATP anaerobicamente, ou melhor, são utilizadas nos exercícios vigorosos que requerem a liberação de energia rápida, anaeróbicos. Neste caso, o glicogênio acumulado e a glicose sanguínea terão que fornecer maior parte de energia para a ressíntese de ATP. Em exercícios leves e moderados, os carboidratos atendem cerca de metade das necessidades energéticas do organismo e são também necessários alguns carboidratos para que se processem nutrientes das gorduras e então sejam transformados em energia para os exercícios de longa duração. Gordura. A gordura armazenada representa a fonte mais abundante de energia potencial. Essa fonte, comparada aos outros nutrientes, é quase ilimitada. Existe alguma gordura armazenada em todas as células, porém, seu maior fornecedor são os adipócitos, células gordurosas especializadas para a síntese e armazenamento de triglicerídeos. Elas compreendem cerca de 90% das células. Depois que os ácidos graxos se difundem para dentro da circulação, eles são entregues aos tecidos aditivos, onde são removidos do tecido adiposo e assim são transferidos para os músculos, onde a gordura é desintegrada e transformada em energia dentro das mitocôndrias, para poderem ser utilizadas como combustível. Dependendo do estado de nutrição, treinamento do indivíduo e duração da atividade física, de 30% a 80% da energia para o trabalho biológico derivam das moléculas adiposas intra- e extracelulares. O que é utilizado primeiro, a gordura ou o carboidrato? Sob condições de repouso, os ácidos graxos livres estão disponíveis e proporcionam a primeira fonte de combustível, ou seja, o metabolismo de gordura se acelera enquanto o de carboidrato é inibido.
Durante exercícios de intensidade moderada, com mais de 85% de frequência cardíaca máxima, súbitas mudanças são observadas no nível de excreção de certos hormônios. A excreção de adrenalina, por exemplo, se eleva ao mesmo tempo que é reduzido a excreção de insulina no organismo. Esses hormônios influenciam diretamente na taxa de utilização de gordura e carboidrato pelos músculos, de tal maneira que o metabolismo dessa gordura tenha predominância e tenda a se elevar com o trabalho prolongado. Ao se elevar a intensidade do exercício, ocorrem mudanças que estimulam a inibição da utilização da gordura pelo organismo. O maior inibidor da gordura chama-se ácido lático. Como resultado, o metabolismo da gordura é reduzido e o carboidrato se torna a fonte mais solicitada de energia, sendo utilizada pelos sistemas ácido lático e aeróbico. Proteínas. As proteínas podem desempenhar um papel importante como substrato energético durante o exercício constante e treinamento pesado, mas não é capaz de proporcionar mais que 10 a 15% da energia exigida na atividade, como carboidrato e gordura. Para proporcionar energia, as proteínas são transformadas primeiro em aminoácidos, de forma que possam penetrar prontamente nas vias para a liberação de energia através de remoção de nitrogênio dos ácidos graxos, e assim serem transferidos para outros compostos. Dessa maneira, certos aminoácidos podem ser usados diretamente no músculo para a obtenção de energia. Um mol de carboidrato é capaz de produzir 38 ATP. Um mol de gordura é capaz de produzir 142 ATPs. Um mol de proteína é capaz de produzir 15 ATPs. Inter-relação entre carboidrato, proteína e gordura. Ficar sem comer é bom? Os carboidratos que não são utilizados estão em excesso. Fornecem fragmentos de glicerol e acetil para a produção de gordura neutra. Um aspecto interessante é que a desintegração dos ácidos graxos parece depender em parte de um certo nível prévio e contínuo de catabolismo de glicose. Quando os níveis de carboidrato caem, é observado que os níveis de utilização da gordura também caem. É igualmente provável que haja um limite de velocidade para a utilização dos ácidos graxos pelo músculo ativo. Embora esse limite possa ser exigido pelo treinamento aeróbico e potência gerada pela desintegração das gorduras, nunca parece ser igual àquela gerada pela combinação da desintegração tanto das gorduras quanto dos carboidratos. Conclusão. Na maioria dos animais de pequeno porte, o sistema circulatório pode transportar oxigênio aos músculos de maneira eficiente, para evitar o consumo anaeróbico do glicogênio muscular. Já nos animais de porte relativamente grande, incluindo o homem, o sistema circulatório não consegue sustentar a demanda necessária ao metabolismo aeróbico dos músculos esqueléticos durante períodos de atividade intensa. Durante períodos de atividade muscular intensa, como a realização de uma corrida de 10 metros em poucos segundos, produzem ácido láctico a partir de glicose via catabolismo anaeróbico, uma vez que nessas condições o oxigênio não pode ser levado de forma eficiente até os músculos. Desta forma, os músculos utilizam a glicose estocada na forma de glicogênio para a produção rápida de energia, ATP, via processos fermentativos. Neste momento, é possível observar que a concentração de lactato, ácido lático, no sangue atinge valores relativamente altos.